Olá, boa noite, Pai do Senhor, doutora Kátia Crescêncio, tudo bem? Meu amigo Ricardo, tudo bom, Ricardinho? Prazer estar com você aqui. Elisângela, Vevé, tudo bom, Vevé? Viviane, tudo bem? Maria Aurineide, professora Fátima Câmara, gente, uma professora digna com a qual eu trabalhei com muita honra, com muita alegria. Roberta, Pai do Senhor, Roberta. João Eduardo, meu amigo, tudo bem? Lúcia, Melo, irmã Lúcia, querida, a paz, tudo bem? Boa noite. Meu amigo Leandro, Nilva, tudo bem, Nilva? A paz de Cristo, meu irmãozão. Tudo tranquilo, né? Meire Cabral, a paz, Vivian, tudo bem, Vivian? Viviane, a Vivi Vale. João Eduardo, como é que está em Portugal, meu amigo? Tudo tranquilo? Saulo, grande Saulo, prazer. Williane, está lá em Belém. Não está em Belém, não, Williane? Aldenora. Gente, a Lúcia Melo é minha vizinha. Margarida, Fernandinha, Dilara, Raquel, Henrique, Aldenora, Igor, Vanderval. Tudo bem, Vanderval? Como é que tá? Tá em casa ou tá no quartel, meu irmão? Fernandinha, boa noite, a paz do Senhor. Niara, tudo bom, Niara? Ana, a paz. Doutora Carol, nossa querida dentista, maravilhosa, que bom. Está em Belém, né? Que bom, Williane. Daniele. Maiara, né? Maiara, que bom, Maiara, desculpa. Niara, Fran Freitas. Olha só, atrás aqui, gente, ó, Janete e Estezinha, assim. Jaque Guimarães, tudo bom, Jaque? Saudade de você. Vamos orando por você, Vanderval, vamos orando por você. Renata, Suiane, Daniele. Bom serviço aí para você, meu amigo. Nájila, a paz, Daniele, tudo bem? Edu, meu amigo Breno, gente, o Breno, meu grande amigo, chegou aí. Abraço, Breno, saudade dos nossos treinos juntos. Comecei o pedal, hoje já estou treinando pedal, amanhã de novo, se Deus quiser vai dar certo. Suiane, tudo bem? Olha só, irmã Repegar Fermaniana, rapaz. Mônica Burão, tudo bem, a paz, Mônica? Maristé, tudo bem, Esther? Evinha, Fabrícia, gente, só gente boa, glória a Deus por isso, só muita gente boa, né? Nós vamos hoje dar continuidade às nossas disciplinas espirituais, né? Estamos tratando aqui das disciplinas espirituais. É interessante a maneira como, sim, pelo menos Deus tem falado muito para mim, não sei para vocês, né? A gente começou aqui com o propósito de estudar as disciplinas espirituais e, gente, tem sido bênção, amém? Tem sido bênção. Como eu havia previsto, não deu para a gente concluir nessa semana, né? Foi a nossa série, primeira vez que nós não concluímos durante uma semana. Então, vocês teriam algum problema, vocês topariam trazer essa série, dar continuidade dela na próxima semana? A gente pode fazer isso, sim? Olha só, nós estamos estudando aqui o caminho do crescimento espiritual. E, para tanto, nós estamos estudando aqui as disciplinas espirituais. E nesse trabalho de disciplinas espirituais, nós já estudamos aqui as disciplinas interiores, não é? E estamos falando das disciplinas exteriores. É porque ainda faltam, gente, as disciplinas comunitárias. E aí, né, semana que vem é o caso. Vocês concordam? Pode ser? Olha só, a Vevé concorda, né? Tem mais alguém? Doutor Elísio Maranhão, boa noite, meu amigo. Está em Fortaleza ou está ainda em Poranga, no interior? Como é que está por aí? Lídia, hoje é aniversário de quem? Da Repegar? Olha só, parabéns, Repegar, que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe com muita paz, com muita saúde, com vida abundante, amém? Que bom.
Gente, nós estamos estudando então aqui o crescimento espiritual, o caminho do crescimento espiritual, e o caminho do crescimento espiritual, gente, ele se dá através das disciplinas espirituais. É uma pena que muita gente boa não entenda sobre isso, não é? É quase que uma questão de discipulado estudar as disciplinas espirituais. E eu amo esse assunto, né? Eu entendo que às vezes a gente pode ter muita noção de diversas coisas, de palavras, de entendimentos, né? Mas que se você não souber das disciplinas espirituais, vai ficar sempre uma lacuna, entendeu? Então, meu desejo é que a gente continue semana que vem, pode ser? Então vamos lá. No caminho do crescimento espiritual, olha só, a gente já viu aqui, né? As disciplinas interiores, aí dando as boas-vindas ao meu amigo Evaldo, João Brito, Paulo, tudo bom, Paulo? Olha só, as disciplinas interiores, oração, jejum, nós falamos aqui também sobre a questão da meditação e ainda também sobre a questão do estudo. São as disciplinas, 4 disciplinas interiores, não é? E nós temos também 4 disciplinas exteriores. Quais são as disciplinas exteriores? As exteriores são a disciplina da simplicidade, a disciplina da solitude, que nós vimos antes de ontem, gente, assim, eu achei fantástico. E ontem, não é? Ontem foi um dia corrido, porque a gente acabou falando muita coisa sobre a disciplina da submissão. A disciplina da submissão ontem, olha, sugiro você pegar o vídeo de ontem, que está salvo aí, né, no feed do nosso Instagram, também na nossa página lá do YouTube, Pastor Pedro Fernandes, você vai encontrar, e que você veja, né, que você observe, você estude, você se entenda e se intere daquilo que a gente falou ontem sobre a disciplina da submissão. Para mim foi muito importante, muito relevante. E hoje, não é, para fechar a semana, hoje nós vamos falar então de mais uma disciplina exterior, é a quarta disciplina exterior que nós vamos falar hoje é a disciplina do serviço. Então, sem demorar mais, eu já vou começar. Quero que você me acompanhe então em Mateus 18, de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. E o pedido que nós fizemos essa semana, o dever de casa que nós pedimos essa semana, foi que você estudasse o livro de Mateus, né? Alguém aqui leu Mateus inteiro nessa semana? Alguém aí fez isso né, de acordo com o que a gente pediu? Alguém conseguiu cumprir essa missão? Hein? Quem foi? Eu quero que levante a mãozinha aí, quem leu Mateus 18 nesta semana, perdão, o livro de Mateus todo, né, nesta semana, tá certo? Espero que você tenha visto isso aí, tá certo? Porque realmente foi muito bom, amém? Nós, olha só, faltam só 5 capítulos, alguém colocou, faltam só 5 capítulos, não tem problema não, você tem até domingo para terminar de ler, tá certo? O livro inteiro de Mateus, é assim. E hoje Mateus 18, de 1 a 5, ajuda aí, Leandro, para as pessoas, né, saberem que onde a gente está. Então, Mateus 18, de 1 a 5, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Sim, olha só, queridos, Jesus disse, não é? O maior no reino dos céus é aquele que serve, aquele que é pequeno, não é? Olha só, os discípulos queriam muito saber quem é o maior no reino dos céus. Aí Jesus coloca uma criança ali no meio, não é? Jesus amava as crianças e disse: olha, aquele que for como uma criança, não é? E se tornar como essa criança, ela vai entrar no reino dos céus. Quem se humilhar com essa criança é o maior, não é assim?
Então, qual é a grandeza do reino de Deus? Sabe qual é a grandeza do reino de Deus? Como é que se mede grandeza no reino de Deus? A grandeza do reino de Deus é o serviço humilde. Você pode dizer isso para mim? Quem pode dizer isso para mim? Quero que você anote e diga: a grandeza no reino de Deus é o serviço humilde. Sim, olha só, houve um abade francês do século XVII, ele foi chamado de o doutor da igreja, chamado Bernardo de Claraval, na verdade, Bernardo de Claraval. O Bernardo de Claraval, esse abade francês, ele escreveu assim: aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. O Bernardo de Claraval, lá na França, no século XII, ele escreveu isso: aprenda a lição de que, se você tiver que fazer o trabalho, viu, Franzé? Se você tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não vai precisar de um cetro, você vai precisar de uma enxada, porque no reino de Deus, o maior é o menor. O maior no reino de Deus é aquele que serve. E assim como a cruz, ela é o símbolo da submissão, olha só, na vida daquele que serve, vamos colocar assim, a toalha é o símbolo do serviço. Você entende isso? Eu li Mateus 18, de 1 a 5, tá certo? Então, assim como a cruz é o símbolo da submissão, tão importante, tão necessária, não é? A questão da autonegação, olha só, para quem serve, o símbolo é outro. O símbolo é a toalha. Você sabia que o símbolo de quem serve a Deus é a toalha? Poxa, Pedro, por que o símbolo de quem serve a Deus é a toalha? Deixa eu te explicar. Abra sua Bíblia em João 13, 12. João 13, 12. Deixa eu ler para vocês um texto que só tem no Evangelho joanino. Esse é um texto muito especial que só existe no Evangelho especial de João. Né? Os Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de Evangelhos sinóticos, porque eles apresentam uma visão praticamente unitária, única, do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de João é um Evangelho especial. Ele é chamado então de Evangelho joanino, e só nele tem esse texto. João, no capítulo 13, verso 12 em diante, está escrito assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13, do 1 até o 11. Mas depois, Jesus mesmo, ele explica o que ele fez. Na verdade, ele estava com os discípulos, eles iriam cear, e o Senhor, antes da ceia, lavou os pés dos discípulos e os enxugou com uma toalha. Então, ele acaba falando da seguinte maneira, Jesus diz assim, em verdade vos digo que, verso de número
de número... Cadê? De número 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus, ele é um exemplo de servo, sim. E essa questão de servo, ela é uma questão que a gente tem que entender bem, porque é uma disciplina espiritual. Não é? Nós estamos aqui tratando das disciplinas espirituais e as disciplinas espirituais externas, não é? Então, essa disciplina, chamada disciplina do serviço, gente, uma coisa que precisa ser muito bem compreendida. Muitas pessoas, não é, gostam do título servo de Deus, servo de Jesus. Muitas pessoas gostam de servir na igreja. Sim, muitas pessoas gostam de servir na igreja, mas poucas pessoas elas têm essa definição, esse conceito, não é, do que essa disciplina espiritual ela representa. Então, eu queria que você entendesse que assim então como a cruz, né, ela é o símbolo de submissão, a toalha então é o símbolo do serviço e do serviço cristão. Olha só, tendo vivido como servo diante deles, Jesus agora os convoca também para o caminho do serviço. A autonegação total, ela nos proporciona uma sensação de aventura. Experimentamos diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. O serviço a Deus transporta-nos para o secular, para o comum, para aquilo que é trivial. Ou seja, queridos, preste atenção, olha só, a autonegação que nós vivenciamos quando nós servimos a Deus, quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós socorremos alguém, quando nós fazemos algo para alguém, como se fosse para o Senhor, isso é o servir a Deus, é fazer algo para alguém como se fizesse para ao Senhor. E nesse processo de uma autonegação, que eu não estou mais fazendo para mim, porque eu estou fazendo para outra pessoa, eu acabo experimentando pequenas mortes. Pedro, o que quer dizer essas pequenas mortes? A morte do eu, né? Então, quando eu sirvo alguém, eu tenho uma pequena morte do eu. Quando eu sirvo a outra pessoa, eu tenho outra pequena morte do eu. E assim por diante. Na verdade, nós praticamente matamos o nosso próprio eu, muitas vezes, quando nós simplesmente servimos a alguém. Eu queria dizer para você ainda que esse servir, ele é uma disciplina espiritual enquanto você serve a Deus, enquanto você serve a alguém porque você serve a Deus. Isso é disciplina espiritual. Isso não tem nada a ver, não é? Enquanto há uma mera questão de um serviço burocrático, de um serviço, digamos, profissional que você presta a alguém, não. Estamos falando das disciplinas espirituais, não é? E essas disciplinas espirituais, essa disciplina espiritual se dá enquanto você serve e você serve a Deus. Também existe na disciplina do serviço uma liberdade notável, né? Diga assim comigo: eu sou livre para servir. Você pode dizer isso para mim? Quem pode dizer? Você pode dizer isso hoje? Eu sou livre para servir. Há liberdade, olha só, há liberdade no servir. Há pessoas que elas não são livres para servir a ninguém. Eu cresci escutando uma história do meu pai, que toda vez que ele contava essa história, ele contava de uma maneira espantosa. Papai contava como se ele estivesse tendo aquele espanto por primeira vez. Havia uma família, e nessa família, né, havia o pai de vários filhos, né, todos adultos, maduros, e ele já idoso. Ele teve um infarto, ele adoeceu do coração, quase morre. E os filhos, eles eram uma boa parte motoristas de táxi, pessoas que não estudaram muito e também não tiveram muitas oportunidades e acabaram então trabalhando como taxistas. Na época, era uma época muito difícil, as pessoas realmente sofriam muito. Na verdade, quem era taxista até tinha um bom status na época. E aqueles homens, então, socorreram seu pai, entendeu? E o levaram no carro, no táxi, para o hospital. E o que levou para o hospital, o dono do táxi,
quando ele chegou no hospital com seu pai, enfermo, não é? Infartado, queridos, ele cobrou a corrida de táxi do próprio pai. Você entende isso? Olha só, existem pessoas que não são livres para servir. Existem pessoas que são tão aprisionadas, elas são tão travadas, acorrentadas ao seu próprio eu, que elas não são livres para servir. Gente, eu cresci com meu pai contando essa história para mim. Você entende? E todas as vezes que ele contava com espanto. Então diga assim, a liberdade para servir. Você pode falar isso para mim? Existe sim. Existe liberdade para servir. O que eu acho que é interessante que você entenda é que o serviço, então, é uma liberdade. O serviço é uma liberdade tremenda, individual. O serviço desobriga-nos de participar dos jogos deste mundo. O joguinho da promoção, o joguinho de quem tem mais autoridade. O serviço, querido, nos desobriga a participar do joguinho de quem tem mais poder. Você entende isso? Existe liberdade no serviço. Existe sim, existe uma liberdade. Olha só, a disciplina do serviço também elimina o desejo, ou seja, a necessidade que temos de uma ordem hierárquica. Quando nós servimos a Deus, nós servimos porque nós somos ovelhas. Eu queria assim dizer para você que eu não estou aqui nesta live servindo a você porque eu sou pastor. Negativo. O título aqui, ele praticamente não importa, porque tem muita gente aqui que nem da igreja tem muita gente aqui católica, graças a Deus, como a gente gosta de falar, de outras religiões, não importa aqui o título, não é? Então não é uma questão de hierarquia, não é uma questão, a questão é que eu estou servindo, eu amo servir e eu amo servir ao nosso Deus, e isso é o que conta. Você pode dizer amém? Amém, queridos? Olha só, também não é uma questão de abolir a ideia de liderança e de autoridade, não. Na verdade, trata-se de uma autoridade de função, não de posição. O que eu exerço é uma autoridade de função, porque eu estou servindo, e não uma autoridade de posição. Olha só esse exemplo maravilhoso. Lucas capítulo 22. Abra comigo a sua Bíblia. De novo em Lucas, no capítulo 22, 2 versículos, 25 e 26. Está escrito assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Diga assim, o maior é o que serve. Você pode dizer? Quem pode dizer isso? O maior é o que serve. O maior é o que serve. Quer ser grande? Deseja coisas grandes na sua vida? Sirva. E sirva a Deus. E sirva a pessoas, porque Deus ama aquele que serve. Sim, Deus ama aquele que serve, porque Jesus mesmo, ele não veio para ser servido. Jesus mesmo, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, o maior é aquele que serve. Uma vez eu cheguei aqui na minha sala, aqui na igreja, e aqui tem bem aqui de frente para mim, tem uma televisão, e eu acompanho, né, pelas câmeras os setores da igreja, né? E tem uma parte da igreja que tem uma entrada, né, de banheiros, e há uma câmera de segurança, né, de segurança nossa, que vigia essa entrada. E uma vez, não é uma câmera que dá para dentro dos banheiros, não, é uma câmera que dá só para a parte ali de uma entrada para os banheiros, né? Então havia
houve um dia que eu cheguei aqui e eu olhei assim bem de uma maneira, né, bem despretensiosa para as câmeras, e eu vi uma pessoa que estava enxugando o chão do banheiro. Parece que alguém, né, ali na parte ali das pias, na parte externa, né, do lavabo, alguém derramou alguma água e havia uma pessoa que estava ali limpando o chão com um rodo e um pano de chão. E eu parei para tentar e, né, olhei melhor quem estava servindo, quem estava limpando o chão da igreja. Gente, um empresário. É um empresário, um homem de negócios, tão bem resolvido financeiramente, patrimonialmente. E naquele dia ele estava na igreja, né, não precisava, mas ele estava limpando o chão do banheiro, porque alguém deixou alguma coisa suja ali no chão e poderia alguém cair ali naquele lavabo do banheiro. Eu fiquei tão, assim, não espantado, mas eu fiquei tão feliz, né, em ver que há esses servos de Deus, né? Existe esse povo que ama servir a Deus. E eu queria falar hoje justamente desse servir a Deus, né? Não como alguém que carrega uma autoridade de posição, mas de alguém que carrega uma autoridade dada por Deus de função, não é? Olha só, e para falar dessa maneira, eu queria, assim, no intuito de trazer, né, um entendimento melhor do que nós estamos falando aqui hoje, eu queria estabelecer uma dualidade aqui entre serviço farisaico e o serviço verdadeiro. Por que, Pedro, que você quer falar dessa maneira? Porque eu queria que você levasse em consideração uma diferenciação bem grande que existe entre o serviço farisaico, ou seja, o serviço dos fariseus, e o serviço verdadeiro, o serviço dos verdadeiros servos do Senhor. Para você entender, aqui ainda no livro de Lucas no capítulo 18, volte por favor só algumas páginas, Lucas 18, do 9 ao 14, está escrito assim, olha só, olha essa parábola de Jesus, como ela é maravilhosa. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro um publicano. Publicano aqui na época era sinônimo de pecador. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já viu gente que gosta de se gabar o quanto ora, o quanto jejua e o quanto pratica boas obras? Já viu gente que se gaba disso? Pois é, complicado, né? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você pode dizer amém? Amém. Travou aí um pouquinho, né? Vamos aqui continuar. Então, dessa maneira, eu quero estabelecer com você uma distinção, uma diferenciação entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro, tá bom? Preste atenção. O serviço farisaico passa pelo esforço humano, depende de imensa quantidade de energia no cálculo e no planejamento. O serviço farisaico, ele é humano, ele é puramente racional. Ele é um serviço que, olha só, depende de uma imensa quantidade de energia, de gasto, e também depende muito de um certo trabalho, né? Como se fosse algo muito necessário de planejamento. Você entende isso? Esse é o trabalho farisaico. Agora, o serviço verdadeiro, nesse sentido, ministra com simplicidade. Sim, olha só, e de modo fiel, porque existe uma necessidade. Então, quem exerce o serviço verdadeiro, ele o exerce
mediante uma necessidade e ele trabalha com simplicidade. Essa é uma característica extremamente importante do serviço verdadeiro. Você entende isso? Cuidado para você não achar que você só vai ver uma grande obra feita para Deus se houver um grande investimento, uma grande quantidade de energia, um grande e maravilhoso planejamento para isso. Não sou contra os planejamentos, de forma alguma, mas boa parte do serviço farisaico vem acompanhado ou vem disfarçado dessa maneira. Você entende? Outra coisa, no serviço verdadeiro, quase não há distinção entre o modesto e o imponente. Quase não se nota, quase não se percebe uma diferenciação naquilo que é extremamente modesto e daquilo que é extremamente como algo imponente. Não há muita diferença. Por quê? Porque é feito com simplicidade. Você entende isso? O serviço verdadeiro, ele ministra com essa simplicidade. Né? O serviço verdadeiro, querido, olha só, é um serviço que descansa longe dos holofotes. O serviço verdadeiro é o serviço que se dá longe dos holofotes. É aquele pessoal que serve a Deus, mas não quer aparecer. Você entende isso? Como eu amo essas pessoas que gostam de servir a Deus, mas elas dizem assim: pastor, eu não preciso aparecer, eu não preciso estar ali na frente, eu não preciso, basta ficar aqui mesmo, esse cantinho, tá bom demais para me servir, eu sirvo, eu não preciso aparecer. O chato é quando alguém só quer servir se for para aparecer. Não é? Repito, como essa história desse fariseu aqui de Lucas 18, 9, não é? De alguém que até a quantidade de oração para ele se tornava público, né? Ele gostava de manifestar que a oração dele era grande, que a oração dele era importante e que ele era limpo e que ele era puro e que ele não era como os outros pecadores. Vocês estão me entendendo? Amém, queridos? Estamos bem? Estamos falando aqui da disciplina do serviço. Amém? Deixa eu falar outra coisa aqui para você. O serviço farisaico vive a expectativa de recompensas externas. Todo fariseu gosta de receber recompensa externa. Sim, ele gosta do famoso tapinha nas costas. Ele ama o tapinha nas costas. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi muito bem. Olha só que bom. Muito obrigado porque você fez algo por alguém. Você entende isso? Sim. Olha só, um sistema de mérito levando orgulho religioso. Exatamente isso, Ivanete. Exatamente dessa maneira. É isso que a gente está falando aqui. Né? Agora, o serviço verdadeiro está livre de palco, não precisa de palco. Olha só, o serviço verdadeiro não precisa de palco, não precisa estar ninguém vendo, você faz, ninguém viu, ninguém observou e tá bom demais por causa disso, não é assim? É muito bom quando a gente serve e a gente serve dessa maneira. Deixa eu falar outra coisa para você. Olha só, o serviço farisaico tem extrema preocupação com resultados. Olha só, meu irmão, aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem gente que ama os cálculos dos resultados, tem gente que ama isso, e às vezes dentro da igreja, às vezes é até complicado você, não é, dizer que isso acaba sendo religiosidade. Olha só, preste atenção, o serviço verdadeiro está livre da necessidade de calcular os dividendos. Ele tem seu deleite, ele tem a sua alegria apenas no servir. Não é? Se você perguntar hoje para mim, Pedro, quantos são os membros da nova criação? Queridos, eu não sei e nem quero saber. A gente tem alguns prognósticos, né? A gente tem alguns dados aí, a gente tem alguns índices, de repente, sei lá, não sei, eu não gosto de chutar, porque na verdade passa bem longe, não é, daquilo que a gente pensa. Mas eu amo servir a igreja independente da quantidade de membros que ela tem. Não é assim? Olha só, a gente não precisa, olha só, de palco. Nós não precisamos, nem tampouco
de uma preocupação extrema com os resultados. Eu só vou servir naquilo que dá resultado. Eu só vou servir naquilo que aparenta, que vai gerar aplausos, que vai trazer fama. Você já viu falar de gente assim? Pois é. Infelizmente acontece, né? Acontece, infelizmente, pessoas cujo serviço que pratica é totalmente farisaico, não é? Ela está atrás de resultados. Ela vai mostrar, inclusive, não é, os números do resultado do serviço dela, e ela sai contando isso aí para todo mundo. Amém? É uma pena, né? O serviço verdadeiro, olha só, o serviço verdadeiro pode servir com liberdade, e aí eu vou pedir a você que tenha muita paciência comigo nessa hora. O serviço verdadeiro pode servir com liberdade tanto aos amigos quanto aos inimigos. Você vai ter que guardar essa daí, essa você vai ter que engolir, hein? Tem gente aí que vai tremer na base nessa, tá certo? O serviço, quando se serve de coração, é diferente de servir para mostrar aquilo que se faz. Exatamente, Evaldo, é disso que a gente está falando. Mas deixa eu falar de uma maneira assim um pouco mais dolorosa. Olha só, o serviço verdadeiro pode servir com liberdade, tanto a amigos como a inimigos. Sim, aquele que serve, a pessoa que serve e serve a Deus, é o servo legítimo de Deus. Ele serve com alegria, ele serve, queridos, olha só, com liberdade, tanto a amigos como a inimigos. É diferente do serviço farisaico. O serviço farisaico, ele escolhe a quem servir. Escolhe a quem servir. Você já ouviu falar de gente que gosta de servir só aos mais ricos? Só aos mais poderosos? Só aos mais abastados? Ainda tem outros que gostam de servir só as mais bonitas, as mais bonitinhas, as mais, não é, sensuais, as mais elegantes. Tem gente que faz isso também, querido. Tem. O serviço verdadeiro não faz distinção de pessoas. Nós servimos a todos. Entrou na igreja, é gente. Entrou na igreja, é filho de Deus. Sentou, não importa quem está sentado, se é rico, se é pobre, se está limpo, se está sujo, se está bem vestido, mal vestido, não importa. Tem que ser tratado do mesmo modo, tem que ter as mesmas oportunidades que os outros. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. É isso aí. Olha só. Anote, o serviço verdadeiro não faz discriminação. O serviço verdadeiro não faz discriminação. Deixa eu colocar outra coisa que talvez também seja algo que venha constranger um pouco. O serviço farisaico é afetado por humores e caprichos. O serviço farisaico, ele é afetado por humores e caprichos. Pedro, explica. Se eu estou bem, eu sirvo. Se eu estou triste, eu não sirvo. Se eu estou contente com a maneira como estão me tratando, eu sirvo. Se eu não estou contente com a maneira como estão me tratando, porque ninguém está mais dando tapinha nas minhas costas, eu não estou mais aparecendo, eu não estou mais tendo notoriedade, eu não sirvo mais. Já ouviu falar de gente assim? É o que eles não tem noção de quanto existe. Impressionante, gente, é impressionante, né? Dessa maneira, preste bem atenção, o serviço farisaico, ele é sempre temporário. O serviço farisaico, ele é sempre temporário. Hoje eu sirvo porque eu estou de boa. Amanhã eu não sirvo porque eu tenho shopping, eu tenho meu cineminha, eu tenho as minhas coisinhas, e pode ser que eu esteja sem tempo, eu estou chateado, estou preocupado, estou angustiado. Sim, você tem que ter muito cuidado com isso, porque o serviço farisaico é hoje, não é amanhã. O fariseu, ele dá um gásinho aqui, mas amanhã já não, eu prefiro agora ficar na minha, descansar, eu vou aqui viver a minha vida, eu tenho as minhas coisas para fazer. É desse jeito. O serviço farisaico, o serviço do fariseu, ele sempre é temporário, irmão. Para terminar,
O serviço verdadeiro é um estilo de vida, edifica a comunidade. O serviço verdadeiro é estilo de vida. Eu sirvo não porque eu tenho título, não porque estão me dando tapinhas nas costas, não porque eu estou agradando alguém, não porque tem alguém rico perto de mim, não porque tem uma bonitona ali que eu quero agradar, não porque tem um rapaz ali que eu quero chamar atenção. Não, meu irmão, olha só, é estilo de vida. Quem é servo autêntico, verdadeiro do Senhor, a vida é para servir. Você entende isso? A vida é para servir. Como a gente tem sofrido com pessoas muitas vezes, né, que se colocam com a capa de servo de Deus e não é. Fariseu puro. Por quê? Porque só quer chamar atenção, quer trazer glórias para si. Não é verdade? Sim. Jesus, ele não ensina nada disso. Jesus, ele ensina: todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te faça um servo dele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E que no final, queridos, olha só, você receba a sua coroa de glórias, na sua coroa de glórias, porque você serviu a Deus. Eu amo a missão e visão da nossa igreja: amar a Deus e servir ao próximo, não é? Amar a Deus e servir ao próximo. Quem é que serve ao próximo é quem ama a Deus. E toda pessoa que ama a Deus, consequência, não é, direta, ela serve ao próximo. Amém? Posso orar por você? Com isso a gente encerra as disciplinas exteriores, tá bom? Eu vou repetir para você só quais são aqui as disciplinas que nós estudamos. As disciplinas interiores, as disciplinas interiores, vamos lá. Disciplinas interiores: a oração, a primeira de todas, né, a mais importante, tá certo? A meditação, muita gente não conhece, o jejum e o estudo. Amém? Sim. E quais são as disciplinas exteriores? As disciplinas exteriores, não é, como a gente já viu aqui, são a simplicidade, a solitude. Quem perdeu isso, depois procure escutar, tá certo? A gente falou na semana passada, aliás, ontem, né? A disciplina da submissão, e hoje a gente falou sobre a disciplina do serviço. Que Deus te leve a ser um servo dele. Que Deus se levante grandes servos e servas do Senhor. Eu queria só, para terminar, fazer uma pergunta aqui. Quem são os servos do Senhor que nós temos aqui? Quem são os servos de Deus que nós temos aqui? Levanta a mão. Você é servo de Deus? Você é uma serva do Senhor? Que Deus te faça um servo verdadeiro do Senhor. Amém? Que Deus te faça um servo verdadeiro do Senhor. Jamais, nunca um servo farisaico. Tá bom? O dever de casa, semana, né, até terminar a semana, até domingo, é você terminar o livro de Mateus. Desejo que você realmente conclua a leitura do livro de Mateus. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Fecha teus olhos um instante. E se você puder, faça uma oração aí no seu lugar, dizendo assim: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer? Quem pode dizer essa frase, que ela é tão especial na Bíblia, tão falada, mas tão pouco vivida? Eu queria, Luana Fontinelli, as disciplinas exteriores, né? São a simplicidade, são a solitude, são o serviço, né? E a submissão, tá? Eu queria que você colocasse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode colocar? Você pode dizer? Eu queria que todos vocês que estão aí hoje dissessem isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer? Pedro, eu nunca sei se eu vou conseguir chegar lá junto com minha família. Não importa. Eu quero só que você diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase ela está no livro de Josué, no capítulo 24. Um momento muito importante
né, da caminhada do povo de Israel ali na terra prometida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um lema para mim. Esse é um lema para mim e para minha família. Espero que seja para você também. Para você, para seus filhos, para seus netos. Amém? Que bom, Karine. É isso aí, Tainara. Gostei, Tatá. Você, o Noah, né? Fred, a Karine Cajado, Gabriel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feliz por isso. Vamos orar? Fecha teus olhos do instante. Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada servo de Deus que o Senhor tem aqui hoje. Cada homem e mulher destes que te servem, porque te amam. Meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor mesmo recompense os teus filhos, trazendo sobre eles as tuas maiores bênçãos, as tuas maiores riquezas, em nome de Jesus. Que sejam, Pai, servos fiéis, que façam tua obra aqui na terra. E no dia que o Senhor voltar, Pai, no dia da tua volta, que o Senhor nos encontre servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Pai Santo, eu te peço também pela saúde e pela vida dos teus filhos, hoje estão enfermos. Eu oro mais uma vez pela vida da Alzeneide, da Maria Tainara, do Iago Felipe, do Raimundo Jovan, do Alan, da Jaqueline Ellery, do Luiz Henrique, do Benício. Te peço, meu Deus, pela vida do Antônio Vinícius, da Maria Holanda, da Carol e do Bruno, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca. Te peço pela vida do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, do Glauco. Te peço pela vida do Breno e da Verusca, do Carlos Roberto, do Marcos Stan, da Roberta Ronce, da Isineida, do Cajado e da Karine, do Dr. Jabas Oriz, da Geise, do Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, da Luisiânia, da Renata Holanda, do Antônio Alfredo e do Simão Abdon, da Thaís Bruno. Te peço pela vida da Jovelina, do Jovino. Te peço, meu Deus, pela vida do Antônio Madeira, do Marcos Cadelha, da Valência, da Thaís Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chalinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíz, da Janolca e do Valdir, do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, da Astrid, da Dona Francisca, Pai, da Lenismar, da Sandra, da Helena, da Dona Elismar, da Fabiana Araújo, do Evaldo, Pai, sobre as portas do teu filho, para a Neuma, meu Deus, socorro de todo mal, do Rodrigo Medeiros, da Raquel Norões. Meu Deus, eu te peço hoje pelo aniversário da Repegar, que está aqui conosco hoje, aniversariando, só abençoe, dando muitos anos de vida para tua filha, todos na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, de vitória, a causa do Vanderval, o Senhor de vitória ao Vanderval nessa causa na justiça, que o Senhor de vitória ao teu filho, Pai, e que o Senhor lhe livre de todo mal, de toda seta maligna contra a vida dele, de toda, meu Deus, perturbação, em nome de Jesus, tá, Pai. Pai Santo, da vitória também, abençoa os médicos, todo o corpo de saúde do estado de Ceará, enfermeiros, auxiliares, ó Pai, atendentes. Meu Deus, te peço, ó Pai, que o Senhor lhes renove as forças, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço também, meu Deus, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito de Fortaleza, Pai, Roberto Cláudio, os outros prefeitos dos municípios do estado de Ceará, Pai, que o Senhor abençoe, trazendo paz, trazendo sabedoria, meu Deus, trazendo, meu Deus, conhecimento de Ti, revelação, para que cumpram bem o mandato que lhes foi dado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor levante aqui Teus filhos que Te servem, Pai, e que eles estejam, meu Deus, na posição certa, fazendo a coisa certa, durante os dias de sua vida, que sejam longos e prósperos, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe, prazer estar com você nessa semana, e na próxima semana tem mais. A gente vai continuar com essa série, o caminho do crescimento espiritual. Você cresça, você se torne um grande homem de Deus, você se torne uma mulher de Deus para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Rebeca, parabéns. Um beijo bem grande no seu coração. Tchau, tchau. Eu recebo essa oração aí, tá certo? Eu recebo essa oração da Lani. Obrigado, Lani. Deus abençoe você. O Jefferson, as crianças, falei com o Jefferson hoje, né? já pedi para o pessoal lá de Portugal, que a gente conhece, tá? Para dar uma atenção para ele. Um abração. Gente, excelente final de semana. Amanhã a gente tem culto no Dux, né? Os jovens da igreja, amanhã às 20 horas no canal do YouTube da Nova Criação.
Domingo nós temos culto, não é? Na Igreja Nova Criação, online, culto online. A gente não vai voltar agora, talvez a gente volte só lá pelo dia 12 de julho, quando se iniciar a terceira fase, por uma questão de segurança. Gente, estou muito preocupado, por uma questão de segurança, nós não vamos voltar ao nosso culto presencial agora, apenas no dia 12 de julho, quando se iniciar a terceira fase de liberação. Tá bom? Tá certo? Fique em casa, assiste os cultos online, domingo 10 da manhã e 18 horas também teremos o nosso culto online. Fique em casa, continue em casa, não saia de casa, tá bom? Paz, queridos. Tchau, tchau.